A votação da urgência do projeto de lei que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no país deve acontecer na próxima terça-feira. O objetivo é aliviar parcialmente a carga tributária imposta sobre a folha de pagamentos. Nós vamos conversar agora com a relatora do projeto de lei, a deputada federal Anne Ortiz, do Cidadania, do Rio Grande do Sul. Deputada, muito bom dia para a senhora. Obrigado por estar aqui conosco. Essa questão envolvendo o lado das empresas já está bem encaminhada, mas há preocupação do lado do governo com esse projeto, justamente porque se projeta, no meio de toda essa discussão tributária, perda de arrecadação. Mesmo diante dessa preocupação do governo, o projeto avança na avaliação da senhora? Bom dia mais uma vez. Bom dia. A questão do setor privado está bem encaminhado, mas nós temos que garantir a sanção, né, do projeto após passar no plenário da Câmara. As empresas, elas precisam se organizar, fazer os seus planejamentos orçamentários e ter previsibilidade. Então, na última prorrogação, que foi feita dia 31 de dezembro de 2021, foi quase finalizando o prazo. Isso foi muito complicado para a própria estruturação das empresas que organizam seus investimentos e precisam de segurança. É óbvio que nós sabemos que da parte do governo, né, se preocupa com a renúncia fiscal, mas hoje o governo já não recebe esses valores. E os estudos feitos pela FGV mostram que para as empresas, né, estou falando só do setor privado, sem considerar a questão dos municípios, que veio do Senado o projeto com a inclusão também de desoneração da folha para municípios com menos de 142 mil habitantes. Que esse impacto, que seria aproximadamente, né, uma renúncia fiscal de 9,2 bilhões de reais, justamente por conta da política da desoneração, aumentando o número de trabalhadores, incrementando a economia, o governo incrementaria sua receita em mais de 30 bilhões de reais. Então, por isso que nós acreditamos que essa medida ela é importante para as empresas, né? É importante para a manutenção de emprego, para a geração de novos empregos e, obviamente, também para o próprio governo, que ao abrir mão de uma receita, ele está incrementando a economia e está fazendo com que a arrecadação acabe crescendo também. Deputada, muito bom dia, senhora. Na sua análise, o governo conseguiu separar bem essa questão da tributação da folha da reforma tributária? O governo fala na segunda fase da reforma tributária em trazer a questão da desoneração da folha. Então, inclusive incluindo outros setores, né, que também entendem que deveriam estar, né, dentro dos setores que têm a desoneração da folha. Hoje nós estamos tratando apenas de 17 setores que já vêm com a desoneração da folha, que já contam, né, com a política da desoneração e são hoje os setores que mais empregam, somados os setores que mais empregam no país. Nós entendemos que, independente do governo querer tratar o assunto da desoneração da folha numa segunda fase da reforma tributária, é importante essa prorrogação e, paralelo a isso, se tem essa discussão, porque a prorrogação que os setores têm hoje, ela vai até o final do ano. Então, ao invés de contribuir 20% sobre a folha salarial, as empresas dos setores contribuem de 1% a 4,5% sobre a sua receita bruta. Se ela não for mantida para o ano que vem e pelos próximos anos, com certeza vão haver demissões, calcula-se em torno de milhões de postos de trabalho que estarão comprometidos. Então, nós entendemos que o governo deve, sim, discutir a questão da desoneração da folha na reforma tributária, inclusive incluindo outros setores, mas que, independente disso, esse projeto deve avançar e nós temos muita expectativa de que seja realmente na terça-feira, que se vote urgência, aprovada a urgência, pode-se votar o mérito do projeto. Nelson Kobayashi.
Deputada Anne, muito bom dia, um prazer falar com a senhora. Deputada, eu gostaria de saber qual a expectativa justamente para essa votação da urgência, do regime de urgência desse importante projeto, com quem a senhora tem conversado, há apoio de partidos que estão aderindo ou não a este projeto. Qual a sua expectativa, qual o cenário atual para a votação do pedido de urgência? Bom dia, Nelson. Nós estamos há algum tempo discutindo e o líder do Cidadania, Alex Manente, fez um requerimento de urgência que foi assinado e teve o apoio dos demais líderes, principalmente dos dois principais blocos da Câmara. Então, inclusive, o próprio líder do governo confirmou que o projeto vai ser votado na terça-feira. O presidente Lira também assumiu esse compromisso com os demais líderes. Então, a nossa expectativa é muito grande, muito positiva, que irá ser votado. Agora, nós estamos ainda, obviamente, discutindo os detalhes do parecer e do relatório que vai ser lido em plenário. O projeto que foi apresentado na Câmara, ele só previa a prorrogação da desoneração para os 17 setores. O projeto que foi aprovado em Senado, inclusive com o apoio do governo no Senado, trouxe a questão dos municípios, da desoneração da folha para os municípios, como eu disse antes, que tem menos de 142 mil habitantes. Calcula-se que o impacto da renúncia fiscal em relação aos entes federados seria aproximadamente 10 bilhões de reais. Então, a gente sabe que tem que ter responsabilidade. Nós sabemos que o peso dos tributos em cima do trabalhador, dos empresários, ele é altíssimo. E como que essa renúncia dos municípios vai impactar no orçamento do governo e principalmente para que não se busque esses recursos de outras formas, com outros meios, né, aumentando cada vez mais a carga tributária. Então, nós estamos discutindo bastante, conversando muito com outros deputados, com outros partidos, para encaminhar da melhor forma possível. Deputada, para a gente finalizar, como você tem visto esse pacote econômico do governo Lula? Aí estamos falando de arcabouço fiscal, reforma tributária, até mesmo a própria desoneração da folha de pagamento. A senhora acha que o governo tem tido uma alta produtividade nesse segundo semestre? Nós sabemos que o governo acaba enfrentando, né, dificuldades da própria condução do governo com a Câmara. O arcabouço, nós esperávamos, né, que tivesse freios, que o governo pudesse conter mais os seus gastos. E acho que a gente discutindo arcabouço fiscal, discutindo reforma tributária e agora a questão da desoneração da folha, eu acho que é urgente fazer uma discussão sobre reforma administrativa. A reforma administrativa que vai sinalizar o governo colocar a reforma administrativa, pautar a reforma, mostrar que quer pautar a reforma, mostrar também que está preocupado com as contas públicas, né? Sinalizar que vai enxugar a máquina e que vai fazer a reforma para que a gente possa ali na frente também diminuir os impostos. Nós tínhamos, obviamente, uma expectativa da reforma tributária que isso pudesse acontecer. Sabíamos, né, e o governo inclusive já tinha se manifestado, que ia manter a arrecadação, né? E manter a arrecadação significaria que não haveria diminuição de impostos, e eu acho que essa é a questão. Tanto é que a própria desoneração da folha mostra isso, que os encargos, principalmente sobre a folha salarial para as empresas, ele é tão pesado que implicou nos últimos anos para esses setores um adicional, né, de mais de 15% de novas vagas de trabalho nos setores que têm a desoneração da folha. Foram mais de 1,6 milhões de novas vagas criadas nos últimos anos nesses setores. E essas vagas justamente foram criadas porque há essa possibilidade, né, de pagar um encargo menor sobre a folha salarial. Agora, deputada, a gente acompanha uma discussão no caso da reforma tributária faseada, né, com uma ênfase maior agora no consumo e etc. E a proposta da desoneração sobre os setores que mais
tem impacto sobre a economia. Talvez essa visão da desoneração não devesse ter sido também adotada para a reforma, uma vez que, de alguma maneira, nós estamos agora acompanhando uma discussão sobre, na melhor linha daquela expressão, farinha pouca, meu pirão primeiro. Cada um dos setores correndo para defender por que o deles deve ser observado e alcançado pela reforma, temendo um impacto lá na frente em função desse desequilíbrio. Não deveríamos ter essa visão de um olhar mais sistêmico, como a proposta de desoneração prevê? Exatamente. Tanto é que quanto mais setores forem incluídos, né, nesses que terão uma diferenciação, né, tributária, com certeza mais a alíquota vai ficar maior ainda para os demais, né? Então alguém vai pagar a conta. Como eu disse antes, o governo não vai aceitar perda de arrecadação. Então, quanto mais alguns setores forem privilegiados, outros vão acabar segurando e levando esse fardo. A questão da desoneração da folha, essa política de desoneração se mostrou muito eficaz. Concordo, eu acho que deveria ter sido discutida dentro dessa primeira fase da reforma tributária, até porque a gente não tem expectativa de discussão da segunda fase da reforma. E eu acredito que não vai ser para esse ano. Então, ela deveria ter sido feita dentro desse processo, entendendo o peso que tem esses 20% sobre a folha salarial. Então, quanto mais empregos um setor gera, mais impostos ele vai pagar, e deveria ter uma lógica inversa, né? Então, por isso que a política da desoneração ela funciona, ela se mostra eficaz. Hoje, os 17 setores somados são os setores que mais empregam no nosso Brasil. São 9 milhões de empregos formais. E nós temos também alguns dados, por exemplo, em relação ao desemprego, que mostram que dos 27 estados do Brasil, em 13 estados tem mais adultos que estão recebendo Bolsa Família do que trabalhando em empregos formais. Como é que se muda? Como é que a gente consegue mudar esses números? Como é que a gente consegue gerar mais emprego, mais renda, que deveria ser a política pública número 1 incentivada pelo governo? Nós entendemos que a desoneração é um caminho. Então, ela já se mostrou muito eficaz desde 2011, que não só esses setores, eram outros antes, alguns foram sendo retirados, e com certeza, quando se retira, né, a possibilidade da desoneração da folha, de contribuir, ao invés da folha salarial, sobre a arrecadação bruta da empresa, consequentemente, não se tem a manutenção desses postos de trabalho, as empresas vão demitir, o governo vai gastar mais, porque vai perder, obviamente, a arrecadação, porque tem INSS, tem FGTS, tem outras contribuições, vai acabar gastando com seguro-desemprego e também com a entrada, né, de mais pessoas dentro desses programas sociais. Então, a gente já viu aí dos 27 estados, 13 estados, é um número bem elevado e bem preocupante. O governo deveria estar olhando para esses números também com um pouco mais de atenção. Perfeito. Recebemos aqui no Jornal da Manhã a deputada federal Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul. Deputada, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã. Até a próxima.